As pessoas têm que ser uma pessoa boa dentro e fora da igreja. Resumindo o que a Celine falou, o que é que eu quero dizer? Eu já falei sobre isso. O que está querendo dizer? Tem muitas pessoas que, igual a Celine falou, prega na igreja, prega, canta louvor, faz tudo, e lá fora não é isso que está fazendo. Não vai estar fazendo. Ela tá se levantando assim, tá dando o nome, tá se levantando pelo seu nome. O ego tá tão lá em cima que ela esqueceu de Deus. Ela esqueceu de estar fazendo aquela coisa para Deus. Ela tá se, como te diz, se glorificando ela mesma. Ela mesma. Por isso que fala, tem muitos pastores por aí hoje que fala, que prega, expulsa demônio e fala tudo isso. Mas não estão honrando a Deus, não estão honrando a Deus, estão honrando a si mesmo. E quando chegar o julgamento, eles vão falar: Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, eu preguei, eu converti pessoas no seu nome. Deus vai falar assim: apartar de mim, que eu não conheço vocês. Isso que eu quero dizer. Amém? Amém, glória a Deus. Já faz muito tempo. E eu falei: Senhor, eu não tive a oportunidade de falar em canto nenhum, vai ser aqui. É João 6. João 6 é bem grande, mas eu não vou ler ele todo, porque senão para não tomar muito tempo. Então eu vou ler só do 60, é João 6, 60, a partir de 60, tá? Que vai até os 71, são 10. João o quê? João 6. João primeiro, João qual? João, somente João. Já vou ler para não perder tempo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus de si, em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e que eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirá-los? Respondeu-lhe, pois, Simão e Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi vós 12? E um de vós é o diabo. Isso dizia ele, Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo os 12. Amém? Aqui, Jesus já vinha desde a multiplicação dos peixes. E quando Jesus multiplicou os peixes, os pães, ali já tinha muita gente que já ouvia Jesus. Então ali tinha milhares de pessoas ouvindo Jesus. Porém, Jesus arrancava muitos seguidores, não só pelo que ele pregava, mas pelas maravilhas que eles faziam. Então muitos dali não estavam ali somente pelo que Jesus pregava, estavam ali pelo que Jesus fazia. Então muitos o seguiam pelas maravilhas que viam. Pelos milagres, né? Pelos milagres, pelas maravilhas que via Jesus fazer. E ali, quando foi... E ali eles seguiam. Onde Jesus ia, o povo ia. Porque queria ver milagre. Queria ver as coisas acontecer. Queria ser curado. E seguia Jesus. Porém, um dia na sinagoga, dentro de uma igreja, Jesus começou a pregar sobre salvação. Sobre o quê? Se ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu sou o pão da vida. Aí começaram a questionar ele. Mas Jesus, o que você pode fazer para nós acreditar em você? Jesus falou: vocês não vão ver milagre nenhum meu. Vocês não vão ver milagre nenhum meu. Eu estou dizendo que eu sou o pão da vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém vai chegar ao Pai se não comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí eles ficaram confusos. Como assim comer da carne dele, beber do sangue dele? Tipo, não faz sentido isso. Porque eles não estavam de coração aberto para receber o que Jesus estava falando. Mal ele sabia que a carne era Jesus. Receber a palavra. A carne é a palavra. É a palavra dele. O pão da vida é ele. E aí eles falaram: mas... Porque eles questionaram: faz um milagre aí para nós acreditar em você. Falando na palavra agora para vocês entenderem. E Jesus falou assim: não vou fazer milagre. Mas Moisés fez cair pão do céu. Aí Jesus falou: não foi Moisés que fez cair pão do céu. Eu sou o pão que Deus enviou para vocês. Aquele pão lá, os seus antepassados comeu e morreu. Eu não. Se você comer da minha carne,
de mim, do meu pão, vocês vão ter vida eterna, vocês não morrerão. E aí eles não entendiam que seguir Jesus era daquela forma. Jesus começou a pregar ali os ensinamentos. É pegar a sua cruz e me seguir. E ali muitos que estavam atrás de Jesus somente pelos milagres, pelas maravilhas, começou a deixar de seguir Jesus. Porque eles acharam muito difícil o que Jesus estava pregando. É o que acontece hoje em dia. Muitas pessoas não querem seguir Jesus pelas renúncias que tem que fazer. Porque ele fala, ele não obriga, você não é obrigado a me seguir. Mas se quiser me seguir, pega a sua cruz, renuncia o pecado, renuncia as coisas do mundo. Mas eu não consigo parar de fazer as coisas de uma vez só. Coloque em oração, peça para ele libertar, que ele liberta. E ele vai saindo, sabe por quê? Porque quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente deixa de fazer as coisas, não porque alguém falou para nós não fazer. A gente deixa de fazer as coisas porque o Espírito Santo nos incomoda. Ei, o Espírito Santo fala pra nós, ei, não tá legal você beber. Ei, não tá legal você fazer isso. Ei, não tá legal falar palavrão dentro de casa. Você é cheio de Espírito Santo. Você não cabe, não tem espaço pra uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que não tem o mesmo espaço. Ou você é ou não é. E Jesus começou a pregar aquilo pra eles. E muitos ali deixou de seguir Jesus. Muitos ali deixou de seguir Jesus. Qual é a intenção? Porque muitos seguiam pelas bênçãos. Hoje em dia é assim. Você quer seguir Jesus porque você quer ser abençoado. Eita, eu vou pra igreja porque eu quero um carro. Vou pedir pra Deus. Eita, eu vou pra igreja porque eu tô precisando de uma casa. Eita, perdi o emprego. Eu vou pra igreja. Como quem o Senhor só serve pra te dar as coisas. E não é dessa forma. Ele veio dizendo isso. Não é. Não se apegue a nada daqui. Vocês não são daqui. Lá em João 17, se você ler, Jesus fala, não se apegue a nada daqui, porque vocês não são daqui. Eu não sou daqui. No entanto que Jesus não acumulou nada aqui. Jesus não tinha casa aqui. Jesus não tinha palácio. Jesus não tinha ouro. Jesus não tinha nada. Sabe por quê? Porque ele não é daqui, eu não sou daqui. O meu reino é lá. E quem segue a mim, os meus discípulos, e aqueles que os meus discípulos converter com a minha palavra, também são meus, que ele diz em João 17, esses sim também não são daqui. Então por isso Jesus fala, não se apegue às coisas daqui. Se apegue às coisas. Por isso que diz na palavra, não acumulei tesouros na terra. Não acumulei tesouros aqui. Pense se eu acumular tesouros lá. Quando a gente faz a obra de Deus aqui, quando a gente faz evangelismo, quando a gente vai em culto nos lares, quando a gente age com obediência, quando a gente ouve a palavra do Senhor, tudo isso é acumulando tesouros no céu. Tudo isso é tesouros do céu. Não é tesouro daqui. Aqui pode alguém ir lá não dar valor nenhum. Nossa, nada a ver. Ela tá perdendo a vida dela pregando. Em vez de estar curtindo na balada, ela tá pregando. Ela tá falando de Jesus para as pessoas. Você não tá perdendo nada aqui. Porque isso aqui não é nosso, isso aqui não é nada. Isso aqui tudo vai ficar. Isso aqui, ó, matéria, isso fica. O que a gente tem que buscar é o espiritual que o homem não vê. É isso que é o nosso tesouro. Entende? E ali começou os discípulos se dispersar. Alguns discípulo porque seguia. Discípulo significa seguidor. Então, se você segue Jesus, você é discípulo dele. Aí seguia e começou alguns discípulos se dispersar. Não, é muito difícil esse ensinamento. Por isso que muitos saem da igreja. Muitos saem da igreja. Muitos desviam da igreja. Porque para eles é muito difícil seguir Jesus. Na verdade, não é difícil seguir Jesus. Difícil é abrir mão do pecado. Isso é difícil demais para eles. Abrir mão é renunciar às coisas do mundo. Abrir mão do pecado. Então, para eles é muito difícil. Entendeu? Não. No entanto que isso aconteceu aqui, não sei quantos 2000 anos atrás. E se trazer para cá é a mesma coisa. Muitos ali deixou de seguir Jesus. Ah, não vou seguir, porque o ensinamento é muito difícil. Aí Jesus virou para os seus, que estavam ali à volta dele, e falou, e vocês? Não vão embora também? É onde Pedro, com toda a sabedoria, entendendo que não tem outro caminho a não ser Jesus, ele disse, Senhor, e para onde vamos nós? Para onde iremos nós? Que caminho seguir, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ninguém tem palavra de vida eterna, só Jesus. Ninguém vai te prometer você virar eternamente feliz da vida, sem choro, sem... Ninguém promete isso pra você, somente Ele que promete. Somente Jesus que promete. Entendeu? Então assim, quando Pedro fala isso, pra onde iremos nós, Senhor? Aí Jesus fala, pois é, eu escolhi vocês 12. Eu escolhi, ele escolheu. Jesus não escolheu assim, você é bonitinho, vai você. Não, ele orou, ele jejuou, ele subiu no monte. E mesmo assim tinham lá
O diabo, como ele mesmo diz. E um de vocês é o diabo. E Jesus não sabia? Sabia. Ele sabia que Judas estava ali seguindo ele era o diabo? Sabia. Mas tinha que Sabia. Isso não mudou o tratamento de Jesus com Judas. Em nenhum momento Jesus tratou Judas diferente. Por quê? Se Judas é o traidor, isso não define quem Jesus é. Jesus é santo, soberano, bondoso, misericordioso. Mesmo ele sabendo que ali ia trair, ia enfiar uma faca nas costas dele, ele não mudou o tratamento com Judas. Assim temos que ser nós, porque somos cristãos. Você pode até saber, fala mal de tu, te traiu, não mude o seu tratamento. Continua Sabe a por mesma quê? atitude. Porque é o que fala sobre você, não é sobre ela. Quem tá fazendo errado é ela. Quem vai pagar o preço é ela, não é você. Então, se somos seguidores de Cristo, não importa se estão falando mal, se estão falando bem. O que importa é a sua conduta. É ser cristão. E ser cristão é ser manso. Ser cristão é perdoar. Ser cristão é ser misericordioso. Ser cristão é ver a pessoa ali falando, amaldiçoando você, e você ainda orar por ela e falar assim, eu tenho misericórdia. Tem misericórdia dela. Abençoa a vida dela. Ser cristão é isso. Não orar, Senhor, Pai, faz com que aquela pessoa pague o que ela tá falando. Nunca. Isso é mesma coisa de macumba, mesma coisa de macumba. Oração contrária é a mesma coisa de macumba contrária. É a mesma coisa de macumba. Uma oração, porque a sua boca, ela tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Então quando você ajoelha e fala, Senhor, vai atrás daquela pessoa e faz ela pagar, a mesma justiça que o Senhor vai usar com ela, ele vai usar com você. Então, mas como assim? Sim, você não quer justiça? Então, não peça justiça se você também não aguenta a justiça de Deus. Porque você também peca. Então, que você vai pedir o que você quer pra você. Misericórdia. Porque o que eu quero pra mim é misericórdia. Então, peça misericórdia pra aquela pessoa. Mas ela errou, não importa. Deixa que Deus cobre, a justiça é dele. Se ele quiser cobrar, se ele fizer com que cobrar, é da maneira dele. Não peça justiça. Não peça justiça, peça misericórdia. Porque da mesma forma, que a mesma medida que você pede pro outro é a mesma medida que Deus vai tratar com você. Então, se você pede misericórdia pelo outro, Deus vai cair com misericórdia sobre você. Entendeu? Ficou claro o que eu falei aqui? Até, como sua mãe falou, até resumindo, também com pessoa dessa, você não pode tratar ela mal. Porque se você tratar ela mal, você vai estar passando ela de Cristo. Então você tem que trazer a pessoa, continuar orando por ela. Quem sabe a sua oração não faz com que ela se converta e ela volte para o caminho de Cristo. Então a gente pode, igual você mesmo falou, não pode julgar ninguém. Não adianta a igreja ser uma coisa aqui fora ser outra. Não está ninguém tem na igreja, tratar as pessoas bem para a pessoa, aqui fora tem que ter do mesmo jeito. O mendigo tratar ele bem. Não desfazer nenhuma pessoa, nenhuma. Temos que ser, mesmo Cristo foi, e o Cristo veio para todo mundo. Ele veio por dele, mas ele não aceitou, então ele veio para nós todos. Vamos lá, vamos